go, make my body go, make our bodies higher. Olá, tudo bom, sétimo ano? Bom dia! Hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro livro, certo? Aqui, ó, nosso terceiro livro, tá bom? E a unidade 5. A unidade 5 eu vou dividir em mais de 2 aulas, que é para não acontecer o que aconteceu na nossa unidade, no nosso livro passado, que nós terminamos o conteúdo muito antes do período de prova. Então eu vou dividir em 3 aulas a unidade 5 e a unidade 6 vai ser trabalhada pela professora Cleia, como nós trabalhamos no livro passado, no bimestre passado, ok? Então vamos lá. A gente vai iniciar a unidade que se chama Barroco Temperado. Acompanha lá no livro, página 2, certo? O livro de vocês traz essa imagem aqui, tá? Vocês têm o mapa do Brasil, certo? Todo dividido, ok? Regionalizado, dividido por regiões. E cada região traz uma comida típica. Observem lá no livro de vocês. Nós temos aqui as comidas da Amazônia, nós temos as comidas do Nordeste, as comidas do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, certo? Algumas representações desses alimentos, dessas comidas típicas. Observando o mapa, eu trago para vocês. Existe alguma comida típica na região que você mora? Qual? Você conhece essa comida típica? Qual é a comida típica? Uma das comidas típicas daqui da nossa região. Daqui do nosso Pará, por exemplo. Alguém sabe me dizer? Temos o açaí, temos o tacacá, entre tantos outros, certo? Mas o açaí e o tacacá são bem conhecidos. Temos o pato no tucupi, ok? Por que você acha que essa comida é comum onde a gente mora, mas menos conhecida em outras regiões? Por quê? É porque como já diz o nome, uma comida típica da nossa região, certo? É uma comida, o açaí, por exemplo, ele tem aqui na nossa região, ele nasce aqui na nossa região. Então, ele é bem conhecido aqui. Lá para fora do nosso estado, para fora da nossa região, ele é feito de formas diferentes, ele é consumido de maneiras diferentes, consumido com granola, ele é consumido como frozen, ele é consumido como sorvete. E aqui não, a gente consome o açaí, bate o açaí, tira direto do pé, bate e consome ele como se fosse o caldo, né? Como se fosse suco, como se fosse caldo, ok? Que outros pratos você conhece que são considerados tradicionais na culinária brasileira? Essa é para vocês pensarem. Quais são os pratos que vocês conhecem que são considerados típicos, que são considerados tradicionais da nossa culinária? Avançando lá na página 3, nós temos Antônio Francisco Lisboa. Acompanha lá no livro. Antônio Francisco Lisboa nasceu na antiga Vila Rica, onde hoje é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele era filho de um arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, com uma africana escravizada, chamada Isabel. O pai dele, Manuel Francisco Lisboa, alforriou ele ainda criança. Ele nasceu negro, né? E foi alforriado pelo pai, porque senão ele permaneceria na condição de escravo, já que sua mãe era uma escrava, certo? E ele aprendeu desde cedo com o pai dele os ofícios de arquiteto, de entalhador e de escultor. Recebeu o nome Aleijadinho por conta de uma doença que comprometeu as extremidades do seu corpo. Eu acho que vocês todos já ouviram falar desse artista pelo nome Aleijadinho, certo? E não pelo nome Antônio Francisco Lisboa, que foi como Aleijadinho que ele ficou conhecido. Daí no livro de vocês traz assim, olha: Antônio Francisco Lisboa recebeu o apelido de Aleijadinho ao final de sua vida, quando já estava com a saúde debilitada e os membros deformados. Você acha que faz sentido um artista reconhecido mundialmente por uma obra ampla, como é a obra dele, de enorme qualidade artística e cultural, ser lembrado ainda hoje por um apelido tão preconceituoso? Vocês gostariam de serem
de ser reconhecidos por um apelido que não fosse o próprio nome de vocês, eu particularmente não gosto de apelido. Eu prefiro chamar as pessoas pelo nome e que me chamem também pelo meu nome, certo? Então pensem nisso, reflitam um pouquinho sobre isso. Enquanto vocês pensam, eu trouxe para vocês a imagem que tem aí no livro de vocês. Olha, no livro de vocês traz 3 imagens, certo? São 3 retratos diferentes de Antônio Francisco Lisboa, certo? O primeiro é uma pintura de Euclásio Pena, que é esse aqui, tá? Euclásio Pena Ventura. O segundo, de Henrique Bernardelli, tá? E o terceiro, de Belmonte. Observem que são 3 representações artísticas diferentes e nenhuma delas ele é parecido. Ele não parece, esse aqui não se parece com esse, que não se parece com esse, certo? Então são 3 representações completamente diferentes, todas por meio de pintura, mas que traz uma feição diferenciada em cada uma delas, né? De como ele seria, ok? Continuando. Uma ceia bem brasileira. Sabemos que a última ceia de Jesus Cristo foi representada por diversos artistas ao longo da história. Uma delas foi feita por Antônio Francisco Lisboa, que deu um toque todo especial ao incluir na sua Santa Ceia um prato mineiro, certo? Um prato típico mineiro, que é o leitão pururuca. Acompanha lá no livro de vocês. Página 4. Tem essa imagem, ok? Essa imagem da Santa Ceia, que é a imagem de Leonardo da Vinci, tá? Feita em óleo e têmpera, ok? E localizada no refeitório do Mosteiro Santa Maria delle Grazie, Milão, na Itália. Diz assim: este afresco foi produzido por Da Vinci no refeitório de Mosteiro em Milão, no contexto da arte renascentista. Chama a atenção por seu realismo. Observe as pregas das vestes dos personagens. Olha, nós temos, observem no livro de vocês, a gente consegue ver as pregas nas roupas deles, certo? Os pratos dispostos à mesa, tá? A paisagem no fundo. Vocês lembram lá da técnica da perspectiva que a gente estudou? Pois é, a paisagem ao fundo, que ele fez utilizando a técnica da perspectiva para dar aquela noção de profundidade, aquela ideia de profundidade no quadro, tudo bem? A obra foi pintada com uma tinta não muito resistente e já no século XVI começou a apresentar desgastes. Desde então a obra foi repintada inúmeras vezes, em tentativas de restauração mal sucedidas. Atualmente, essas diversas camadas de tinta foram retiradas, mas os danos que elas provocaram são irreparáveis. É uma obra muito antiga, certo? Uma obra muito antiga mesmo, e que foi tentaram restaurar de forma mal sucedida. Então, ela acabou ficando aí no livro de vocês, é possível observar umas falhas nela. Então, acabou ficando com essas falhas ao longo do tempo, certo? Na mesma página, nós temos uma outra representação da Santa Ceia. Essa representação já foi feita pelo Antônio Francisco Lisboa, em forma de escultura, certo? O interior da primeira das 6 capelas dos Passos da Paixão, no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, ok? Esta versão tridimensional, diferente da imagem anterior, a imagem anterior nós temos uma representação bidimensional, ok? E nessa aqui da escultura do Antônio Francisco Lisboa, nós temos uma representação tridimensional, certo? Da Santa Ceia é composta de esculturas em tamanho natural, produzidas em cedro por Antônio Francisco Lisboa. Elas receberam pintura de seu grande parceiro, Manuel da Costa Taide, tá? Observem no canto direito da foto a figura de Judas, o apóstolo que traiu Jesus, sentado de cabeça baixa, segurando um saquinho de dinheiro. Bem aqui, olha. Certo? Bem aqui ele está segurando o saquinho de dinheiro. No livro de vocês está destacada essa parte.
Em cima da mesa há um prato com o leitão, o famoso leitão pururuca que eu falei anteriormente. Ele deu esse toque bem mineiro, bem brasileiro na sua obra, na sua escultura. E é magnífico. Olha só, observem a perfeição, como a gente consegue ver, inclusive, a feição deles, olha. A testa franzida, o Judas com a cabeça baixa, a mão apoiando a cabeça. A gente dá para perceber, inclusive, o olhar de arrependimento, certo? O detalhe aqui, olha, no rosto, a barba. Então, é um trabalho muito bem feito dos dois, né? Tanto do Antônio Francisco Lisboa, que foi quem esculpiu, quanto do Manuel da Costa Taide, que foi quem pintou, certo? Então, meus amores, a nossa aula de hoje ela vai terminar aqui, tá? Nós vamos terminar nesta imagem. Eu vou mandar para vocês nos grupos o material complementar, que é um texto complementar que vai em PDF, tá? Para poder ajudar a fixar o conteúdo. Eu vou encaminhar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender e conhecer um pouquinho sobre esse artista maravilhoso que foi Antônio Francisco Lisboa. E deixo abraços fortes em todos. Até a nossa próxima aula.